Um momento maravilhoso esse, embora comemorar 63 anos não é nada bom, mas é um aniversário, é um ano que Deus dá pra gente. E aqui está o grande presente desses que estão juntos comigo e essa belezinha aqui, ó, morrendo de rir. A netinha que veio aqui em casa dá parabéns pro vovô. Agradeço a Deus por tudo, pelas bênçãos da minha vida, da minha família. Felicidade, 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 vem Jesus, nosso Pai, te abençoe, alegria, Quando Deus parece distante. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Hoje, por exemplo, dia do meu aniversário, dia de alegria, de felicidade. Embora os anos vão se passando, somando-se aí 63 anos, mas na bênção e na paz do Senhor. Então é tão gostoso glorificar a Deus, Ele que me deu a vida, Ele que nos sustenta e nos guarda. Então estar feliz, estar em um momento de festa, é muito fácil nos lembrarmos de Deus e agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Mas quando Deus parece distante, e principalmente nesse tempo de coronavírus, que está espalhado aí pelo mundo todo, o Brasil tem sofrido severamente com esse vírus que tem nos assustado, que tem nos deixado reclusos em nossas casas, onde pessoas estão internadas, onde pessoas têm partido. E aí nos vem à mente acerca disso. Deus parece que está bastante distante. Procuramos respostas para essa questão. Por que Deus permite este mal? Por que vidas têm sido ceifadas? Deus estaria irado com a humanidade? Por que Deus não intervém? As pessoas estão sempre pedindo a Deus, no jejum, na oração, para que fiquemos livres deste mal. E a nossa oração realmente deve ser assim, que toda a humanidade seja livre deste mal, porque muitas vezes olhamos só para nós. Eu quero ficar livre disso, que Deus não permita que chegue perto de mim. Mas e os outros? E o nosso vizinho? E o povo brasileiro? E todas as nações que estão sofrendo por isto? Então poderemos estar nos perguntando se Deus não está distante. Afinal, Ele parece estar bastante distante nessa questão. Mas reflitamos desta forma. Quando não temos determinada pessoa perto de nós, aí sentimos falta dela. Exatamente agora, quando nós precisamos de Deus, quando nós confiamos no Todo-Poderoso, é aí que sentimos a falta dele, quando exatamente parece que ele não está perto de nós. Irmãos, Deus parece distante para darmos o devido valor na nossa amizade para com Ele. É tempo de se buscar a Deus. É tempo de pensar em Deus.
de meditar na sua palavra, confiar no seu amor para conosco. Deus é amor, Ele sempre estará nos amando. Circunstâncias proféticas como pestes devem acontecer, surgiriam por todas as épocas, têm surgido pestes, os terremotos, a fome, e até porque da volta de Cristo são sinais desta volta. Então não podemos dizer assim que Deus parece distante para darmos o devido valor à nossa amizade para com Ele. Nós todos conhecemos a história de Davi e a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas frequentemente ele reclamava da aparente ausência de Deus na sua vida. Lá no Salmo 10, versículo 1, nós lemos assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Nas minhas tribulações, onde está Deus? Deus parece tão distante. Agora que eu preciso, agora que eu anseio pela sua presença, e Ele parece que não está vendo o meu problema, a minha preocupação. Salmos 43, versículo 2: Por que me rejeitas? É culpa minha acerca disto? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Eles me atacam, eles vêm sobre mim e Deus não faz nada? Será que o Senhor está me rejeitando? Assim dizia Davi. E onde está o teu Deus? Muitas pessoas poderão estar perguntando: onde está Deus nessa pandemia? Onde está o nosso Deus? Nós que invocamos, oramos, lemos a sua palavra, o louvamos, e Ele está permitindo todo este mal sobre a humanidade. Então muitos poderão estar perguntando: teu Deus onde está? O salmista no Salmos 42, 3 diz assim: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Que resposta que nós temos? Muitos já disseram aí, principalmente mexendo com esse meio pentecostal: vocês não curam as enfermidades? Ah, claro, é na sua igreja para ganhar o dízimo. Então, mais uma oportunidade de chacota que eles têm para dizer isso. Onde está o teu Deus que não está atuando? Afinal, crentes professos também têm ficado doentes. Crentes professos têm partido para a eternidade por causa deste mal do coronavírus. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 5. Sim, muitas vezes a alma está abatida. A nossa preocupação é muito grande nestes momentos que vivemos, até porque não se pode trabalhar, não se pode estudar, é o ganha-pão de cada um de nós. Como vai ficar a situação não somente nossa, mas de todos? Mas como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Então Deus haverá de dar o alimento, o pão a cada um de nós. Espera em Deus, porque a tua alma está perturbada dentro de você, ainda nós o louvaremos. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Quando pensamos acerca de uma possível distância de Deus, olhamos para João Batista, que batizou Jesus Cristo, anunciou Jesus Cristo, é a voz
que clama no deserto, e João Batista disse ao rei que ele estava vivendo de forma errada, possuindo a mulher do seu irmão, e por isso ele teve a sua cabeça decapitada. Ora, um homem de Deus, fazendo a vontade de Deus, acaba nessa situação. Deus não poderia ter livrado a ele, Jesus Cristo, parente de sangue, e o Salvador, o que cura, o que ressuscita, se retirou quando soube do que tinha acontecido com João Batista. Ele acabou não fazendo nada para com aquele homem que estava ali prisioneiro e acaba perdendo a sua vida. Que dizer de Estevão? Estevão, homem de fé, homem cheio do Espírito de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas foi ele apedrejado, e isto lhe causando a morte. Lemos acerca dele: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e a multidão, lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. E Estevão dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Parecia para Estevão que Deus estava longe dele, parecia que Deus estava distante dele, que o Senhor Jesus não estaria vendo ali o seu problema, mas ele continuou cheio do Espírito Santo. Ele até olhou para os céus e viu a glória de Deus, Jesus à direita do Pai. No seu coração: chegou a minha hora e eu estarei indo para estar com o Senhor para sempre. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Assim deve ser o nosso coração para com Deus. É o momento de Deus, é o tempo de Deus, é a vontade do Senhor. Ele faz como lhe apraz. Nós somos barro na mão do oleiro, então devemos estar ciente disso, em vez de questionar onde está Deus e parecer que Deus está distante. Também olhamos para o próprio Jesus, naquele momento de carregar o pecado de toda a humanidade sobre si, ensanguentado, com a coroa de espinhos, com o seu lado furado, pés e mãos cravados naquela cruz, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Ora, se o próprio Jesus teve esse sentimento, nós também temos o nosso sentimento, e este de achar que Deus nos desamparou, que Deus se esqueceu da humanidade. Olha só que interessante, quando você está passando por algo duro e difícil e você pergunta onde está Deus, lembre-se que um professor está sempre em silêncio durante o teste. Da mesma forma, podemos pensar assim, que Deus está nos testando e Ele está ali aparentemente distante enquanto estamos sendo testados, para ver até onde vai a nossa fé, se nós estamos buscando a Ele, buscando a Sua presença, buscando o livramento, agradecendo por nada de mal nos acontecer, se no leito de hospital é o momento de nos achegarmos mais ainda diante de Deus, ou se partirmos para a eternidade: Senhor Jesus, toma o meu espírito, estarei indo para morar para sempre com o Senhor. De alguma forma estamos conformados com esta vida, mas devemos estar atentos a isto, como sempre falamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se este é um sinal da volta de Cristo, se assim tem que ser, Ele está em silêncio, aparentemente distante, mas com certeza
O seu olhar está sobre toda a humanidade. Ele sabe o que se passa e o que ele permite realmente é da vontade dele. Não compete a nós argumentar acerca destas coisas. Podemos sim clamar, podemos sim pedir a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. As lições que nós aprendemos, em primeiro lugar, diga a Deus exatamente como você se sente. Em Jó nós aprendemos acerca da enfermidade que abate um homem. Jó sofreu na carne, Deus permitiu que Satanás o tocasse. E lá em Jó 7:11 nós lemos assim: por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. E é assim que deve ser com as nossas vidas também, clamarmos ao Senhor, nos queixarmos diante dele, visto a amargura de tudo o que tem acontecido. Não há nada de errado, na verdade Deus quer que façamos isto. Busquemos o socorro bem presente na hora da angústia, que é o nosso Deus. Ele é a solução para os nossos problemas, Ele é tudo para nós, para a saúde e também na enfermidade, para nos recuperar. Em segundo lugar, concentre-se no Deus imutável. Lembre-se que Deus é bom, Deus é amor, Deus é socorro bem presente nas tribulações. Deus em Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus sabe pelo que estamos passando. Deus tem um bom plano para a nossa vida. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as épocas da humanidade. Nós vivemos um determinado tempo, mas o Senhor vive todo o tempo, na verdade, para Ele, passado, presente, futuro, tudo é a mesma coisa. Ele nunca deixará de ser bom, nunca deixará de ser amor. E Ele sabe sim o que nós estamos passando, Ele tem permitido. Por isso que nós vemos na Bíblia que Jó passou por isso, Estevão, João Batista, e o próprio Jesus Cristo ali naquela cruz, naquele sofrimento. O que nós percebemos então é que Deus tem a sua maneira de agir, que ninguém perca a fé por isso, muito pelo contrário, que a fé aumente em nossos corações, de reconhecer que Deus é Deus, e Ele tem os seus métodos, Ele não muda, Ele sabe o que é melhor para as suas criaturas, Ele sabe o que é melhor para a natureza, sabe o que é melhor para o homem, e que nós possamos aprender as lições, enxergar o que Deus está nos mostrando acerca disso. Será que nós não temos deixado de clamar ao Senhor? É bem fácil de vermos que a humanidade tem deixado os caminhos do Senhor. Lá na Europa, os templos fechados, se transformando em lugares de entretenimento, e Deus sendo esquecido, Deus não sendo buscado. Buscar enquanto se pode achar. Busca ao Senhor, Ele está perto de você, Ele está perto de nós. É essa compreensão que nós devemos ter. Deus parece que está distante, mas o Senhor governa sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Em terceiro lugar, confie que Deus cumprirá o que prometeu, como está escrito em Deuteronômio 8, 3 e 16. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam,
para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Irmãos, eu creio de todo o meu coração na palavra, e você também deve crer nessa palavra maravilhosa. Essa é a ação de Deus na humanidade, nas nossas vidas. Ele está nos humilhando, deixando que passemos por essas coisas, mas ao mesmo tempo Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado. Nós precisamos do pão de cada dia, e lutamos por ele. A nossa vida é toda centrada nisso, de buscar o pão, mas Deus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós precisamos do pão espiritual, precisamos mais de Jesus nas nossas vidas. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, sim, Ele está humilhando a cada um de nós, está provando os nossos corações, mas, como diz o texto, afinal, no final de tudo, Ele sempre fará o bem para nós. É uma questão de fé. Eu louvo ao Senhor, eu não tenho explicação para o que está acontecendo. Acho uma situação bastante difícil, e vem as vacinas, e mesmo as vacinas ainda não estão conseguindo. Vem a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda. Onde vai parar tudo isso? Mas eu não consigo deixar de amar a Deus e de colocar a minha vida diante do seu altar. Ele é tudo para mim, e aconteça o que acontecer, é da vontade dele. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O próprio Jesus, perto de ir para a cruz, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Que a vontade de Deus impere, e a nossa vontade é que tudo passe, mas a vontade de Deus é continuar nos humilhando, e busquemos, portanto, ao Senhor. É a grande lição que nós temos de tudo isso. Quarto lugar, lembre-se do que Deus já fez por você. Parece que Deus se esqueceu de você, te desamparou a humanidade, mas quanto socorro, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós. Aqui nesse quadro, o que você vê? Então, quando você vê esse quadro branco, mas se atenta somente para o pontinho, somente para o coronavírus, o quadro branco é toda a sua vida, cheia, recheada de bênçãos incontáveis. Olhe para o todo, olhe para todas as bênçãos, as incontáveis bênçãos que Deus já lhe deu. Em quinto lugar, queremos falar agora sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Então lembre-se que Deus prometeu jamais nos abandonar. Então é só uma impressão que Deus esteja distante, mas o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, 8. É o Deus conosco que vai adiante de nós, vai nos guardando, vai nos protegendo. Nunca Ele nos deixou. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso foi dito para Josué, lemos em Josué 1,9, mas é dito para nós também. O Senhor é conosco por onde nós andarmos, claro, andarmos nas dificuldades da vida, no caminho apertado que é o caminho de Cristo, mas que o final dele é a salvação.
aqui fala sobre o Consolador, o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 16 e 18. A presença do Santo Espírito de Deus, falando ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nos diz ainda a palavra em Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E mesmo se for no momento de maior perigo, de maior medo, que é o vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Aí está o bom pastor, cuidando das suas ovelhas, estando ao lado delas. Portanto, quando Deus parece distante, não teria sido você que se distanciou de Deus, não teria sido a humanidade que se distanciou de Deus, e parece que Ele envia o coronavírus para punir a humanidade. Nós não sabemos o que está no coração de Deus. Um propósito divino existe em tudo isso. Nós nos sujeitamos, nós oramos, nós confiamos e pedimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos, por nós mesmos, para que Deus nos livre disso, e agradecemos a Deus pelo bem que Ele tem feito a todos nós. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus por mais um ano de vida, agradeço a Deus por todos os irmãos, pela minha família, e que Deus abençoe a humanidade, que Deus abençoe para que busquem ao Senhor, porque parece que Ele está distante, mas na verdade Ele está bem perto de nós. É tempo de buscar ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Cada dia não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei,
quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei.